Olá, iremos falar hoje sobre o nosso estágio supervisionado no ensino fundamental na etapa 2 do oitavo período de pedagogia do Polo UAB Mineiros, Goiás. O meu nome é Aline, o nome da minha colega de dupla é Érica e o nosso estágio foi realizado na Escola Municipal Professora Selma Pereira Borges, com auxílio da professora Leidiane, na turma do terceiro ano B, com 17 alunos. O nosso projeto traz o título de Livro On, Eu Leio e Você Também. A gente iria trabalhar vários livros, contos, fábulas, porém, como o prazo é muito curto, a gente escolheu o livro da Cora Coralina, da autora, que traz o título A Menina, o Cofrinho e a Vovó. Mais para frente, a Érica vai apresentar como foi trabalhado os planos de aula, as sequências didáticas em cima desse livro. Aqui, o autor Anjos defende a importância da leitura. Então, assim, a gente usou esse autor e vários outros que defendem a importância da leitura no processo da alfabetização das séries iniciais, do ensino fundamental. Então, por isso, a gente escolheu trabalhar com esse tema que é importantíssimo nesse processo. Os objetivos do nosso projeto de ensino foi auxiliar o trabalho da professora, dos professores, de forma lúdica e prazerosa. Nesse momento da pandemia, então as crianças ficam muito ociosas, muitos não têm o apoio da família, então a escola precisa entrar com esse trabalho, de incentivar a leitura. E foi o que o nosso projeto pretendia. Como eu já falei, a justificativa do projeto é a ausência, do incentivo na vida dessas crianças aí. Então, a gente veio para poder suprir, e ajudar nessa deficiência. Os procedimentos metodológicos é selecionar os livros, na biblioteca da escola. A avaliação é a participação de cada aluno. Ele mesmo irá avaliar, analisar, se ele contribuiu, se ele fez o que foi proposto e insistir, com o aluno para ele ver a importância do trabalho que estava sendo proposto, da leitura. E agora eu passo a palavra para minha amiga Érica, que vai dar sequência na explicação dos planos de aula, como que aconteceu. Olá, eu sou a Érica e, como a Aline já disse, vou falar sobre os planos de aula. A gente fez 8 planos de aula de 4 horas cada um, E dividimos eles aí de acordo com cada temática. A temática da aula do primeiro plano foi língua portuguesa, Nosso objetivo era trabalhar o desenvolvimento, contribuir para o processo de aprendizagem dos alunos, fazendo com que eles despertassem para o hábito da leitura, para eles gostarem de ler nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, O conteúdo da aula foi a leitura e a escrita do livro, Igual a Aline já disse, a gente trabalhou o livro A Menina, o Cofrinho e a Vovó. Nosso objetivo era trabalhar vários livros, mas como o tempo era curto e as crianças, a gente ia ter maior dificuldade com vários livros, a gente utilizou o WhatsApp para mandar, o livro online e também o livro impresso, o livro que as crianças, a gente selecionou na biblioteca, as crianças foram buscar na biblioteca para eles estar fazendo os nossos planos em cima desse livro. A segunda temática do segundo plano foi língua portuguesa também, daí a gente já partiu para a parte de gramática e ortografia, Em cima do livro as crianças iam trabalhar essa parte de gramática. O objetivo geral desse plano era identificar a estrutura gramatical e ortográfica, para as crianças desenvolver essa parte aí, elas mesmas ter essa noção. As nossas avaliações, todas foram feitas em cima daquilo que a criança ia desenvolvendo e a gente ia percebendo a evolução delas, O nosso terceiro plano de aula também foi língua portuguesa, e a temática principal foi escrita e classificação das palavras quanto ao número de sílabas. A gente
conversou com a professora em relação àquilo que as crianças estavam estudando no momento. O nosso objetivo geral foi incentivar a capacidade da escrita, né? E aprender a classificar os números de sílaba tudo em cima do livro, né? A Menino, Cofrinho e a Vovó. O conteúdo da aula foi produção escrita, pedi aos alunos que reescrevessem a história a história deles, né? Que eles contaram, que eles puderam contar para alguém da família, ou que alguém leu para eles também. Eles iam fazer reescrever essa montagem aí de uma nova história. Montar um livro com receitas da vovó, né? Com a ajuda de alguém da família. Cada aluno ia fazer uma receitinha diferente, a gente ia montar um livro. Foi uma confecção de um livro de receita, bem legal essa aula. E também teve atividade como classificar as palavras, né? A gente pedia para eles tirarem 20 palavras do livro e aí classificar cada uma, se era monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. E através de alguns vídeos que a gente mandou sobre o que era cada classificação, eles aprender cada dia mais um pouquinho. Foi bem legal essa aula. O quarto plano a gente já começou com matemática, né? No livrinho lá fala bastante sobre a educação financeira, a importância da criança administrar o dinheiro, né? O conteúdo da aula foi essa noção de educação financeira, explorar a economia do dinheiro, que a netinha Célia, ela tinha guardado no cofrinho. Então, com isso, a gente incentivou as crianças nessa educação financeira. Também criar alguns problemas matemáticos com a produção dos doces da vovó, para as crianças desenvolver essa noção de problema matemático. Introduzir a medida de tempo, né, que a gente já começou a trabalhar relógio. E aí, eles conseguiram diferenciar meia-noite, 1h, 2 da madrugada, para eles conseguirem ir vendo essa diferença. Qual é a diferença de hora noturna para hora dia? O quinto plano de aula também foi matemática, operação fundamental com os números naturais. O objetivo era resolver os problemas matemáticos que envolviam as operações adição, subtração e multiplicação, que é o que eles estudam, eles não veem divisão ainda. Então, a gente trabalhou em cima dessa adição, subtração e multiplicação como conteúdo de aula, através de alguns exercícios, né, mandado para eles pelo WhatsApp, né, pela ferramenta do WhatsApp. O sexto plano de aula foi uma temática da aula de matemática, números e operações também, para eles conseguirem identificar, né, compreender e desenvolver a ideia de fração. Como eles iam já começar a desenvolver essa parte de fração. O que era um quarto, o que era um terço, né? A gente trabalhou com eles representação gráfica de frações, termos das frações, para eles conseguirem já ir desenvolvendo essa parte de fração. No sétimo plano, a gente já partiu para geografia, linguagem cartográfica geográfica, porque o livro ele fala onde o país, né, onde morava a vovó, onde morava a netinha. Então a gente partiu para geografia em cima do livro. O objetivo geral era levar o aluno a compreender o espaço geográfico onde se passava a história do livro e o estado e município em que vive. A gente trabalhou as duas coisas junto, né? A história do livro e onde a criança vive também, para aproveitar aí essa temática. O conteúdo da aula a gente utilizou mapa, né? Para deixar que os alunos descubram no mapa onde que tá os países que o livro conta, né? Onde que tem esses países, onde que tá os países contados no livro. E trabalhamos também o mapa dos países que Cora Coralina vendia seus doces. Pesquisar também para eles conhecerem a cidade, a capital, onde a autora viveu e nasceu. E também eles iam pesquisar sobre o estado e município onde eles vivem, né? Eles vão começar a introduzir essa noção aí geográfica. Todos os nossos planos de aula, eles tinham como ferramenta o WhatsApp, vídeos, né? Quem não tinha essa ferramenta pegava na escola. E o último plano de aula, a gente trabalhou a temática de artes visuais, né? Pra gente desenvolver um pouquinho a criatividade do aluno. O objetivo geral era propiciar ao aluno a capacidade de desenvolver o pensamento artístico, o senso crítico e criativo. O nosso objetivo específico era estimular as habilidades, né, como o senso crítico, a sensibilidade, a autoexpressão, a linguagem. Incentivar esse aluno a desenvolver o hábito de desenhar, de criar alguma coisa diferente. O conteúdo da aula de início era desenho livre e pintura. Eles fizessem alguma coisa que tivesse relação com o livro, né, da Cora Coralina. E a gente também trabalhou um cofrinho de sucata. Através de garrafa PET a gente fez
um trabalho aí com o sucata, para eles desenvolver seu próprio cofrinho. Ficou bem legal, né? E eles iam fazer em casa com a ajuda dos pais e depois enviar uma foto pra gente montar, né, a foto de todo mundo junto. A avaliação, ela, igual eu falei, ela é realizada através de uma observação investigativa, sistemática e contínua dos avanços que as crianças tiveram, as conquistas, os desafios que eles apresentavam, aliada à análise do desenvolvimento do aluno, os relatos, os registros, né? A professora nos ajudou aí nessa relação, como que o aluno foi nesse processo dos nossos 8 planos de aula com essas crianças. Tem criança que é mais evoluída, tem criança que não. Então, a nossa avaliação ela é bem nessa classificação aí de olhar e investigar se a criança aprendeu alguma coisa, né? Porque nesse momento nós estamos vivendo, um pouquinho que a criança aprende já é uma coisa muito boa para nós, né? E o nosso autor principal que a gente trabalhou aí foi a Luciana Moreira dos Anjos, né? Uma autora que fala muito sobre essa importância da leitura no processo de alfabetização, o quanto é importante a criança desenvolver o hábito de ler para ela conseguir desenvolver seu raciocínio, né? E é isso aí.